Imagine que você está olhando para um gráfico de luminosidade vindo de um objeto a bilhões de quilômetros de distância. De repente, uma linha começa a subir, descer, subir de novo, em intervalos tão precisos que o observatório inteiro fica em silêncio. Não é ruído, não é defeito, é ritmo. Agora imagine que esse ritmo vem de um objeto que nem sequer nasceu no nosso sistema solar. 13 Atlas, o terceiro viajante interestelar já registrado pela humanidade, acaba de revelar algo que ninguém esperava: um pulso. Um padrão repetitivo, quase regular demais para ser obra do acaso. Um ciclo que lembra respiração. E aqui está o ponto que fez os astrônomos se entreolharem, inquietos. O padrão não só se repete, ele parece responder, mudar, se ajustar, como se o objeto estivesse reagindo a algo ao seu redor ou a algo que nós ainda não entendemos. Nas próximas cenas, você vai descobrir por que esse comportamento abalou especialistas, por que alguns comparam o fenômeno à tecnologia desconhecida e por que outros veem nele o primeiro indício de vida em escala cósmica, não no sentido biológico, mas no sentido funcional. Fique comigo até o final, porque o que foi encontrado dentro desse pulso pode mudar completamente a forma como entendemos viajantes interestelares e talvez até a nossa própria posição no universo. Com o passar das semanas, os dados foram ficando mais claros. Quanto mais se observava 13 Atlas, mais o tal pulso parecia seguir regras próprias. E isso acendeu imediatamente o lado mais cético e também o mais curioso da comunidade científica. Alguns astrônomos passaram a investigar o fenômeno com cautela. Para eles, era possível que o brilho rítmico fosse apenas o resultado de mecanismos naturais. Talvez o objeto estivesse liberando jatos de gás em intervalos causados pelo aquecimento desuniforme de sua superfície. Talvez sua rotação fosse mais complexa do que aparentava, criando ilusão de periodicidade quando refletia a luz do Sol em ângulos específicos. Outra linha de raciocínio comparou o comportamento ao de corpos gelados que se fragmentam enquanto viajam, liberando material em pequenos surtos que simulam um ritmo, algo já observado em cometas ativos, embora com padrões menos elegantes que o de 13 Atlas. Mesmo assim, havia algo incômodo. O padrão era calmo, suave, quase matemático demais. Os intervalos entre os picos luminosos não surgiam como explosões desordenadas de gás. Eles pareciam organizados, como se o objeto respondesse ao aumento de radiação solar, ajustando lentamente sua atividade, em vez de simplesmente reagir de forma caótica. E foi essa organização que deixou alguns pesquisadores em silêncio por um bom tempo, revisando cálculos, repetindo medições e comparando dados de diferentes observatórios. Por quê? Se tudo isso fosse apenas um fenômeno natural, ainda assim seria um dos comportamentos mais incomuns já registrados em um visitante de fora do sistema solar. Aos poucos, enquanto a explicação científica tentava se firmar, outra interpretação começou a ganhar força entre estudiosos de ufologia e pesquisadores independentes. Não porque fosse mais fantástica, mas porque o comportamento de 13 Atlas tinha nuances que pareciam escapar do repertório natural conhecido. Para esses teóricos, o pulso não era apenas um ritmo, era um comportamento, algo que parecia ter função. Alguns começaram a sugerir que a oscilação poderia ser comparada ao funcionamento de um mecanismo interno, como se o objeto estivesse regulando energia, estabilizando rotações ou até mesmo corrigindo sua própria rota. Uma espécie de sistema autônomo, não muito diferente do que se veria em uma sonda avançada, embora essa comparação fosse vista com cautela até pelos mais entusiasmados. Outros observaram que o brilho de 13 Atlas não apenas variava, às vezes, ele parecia responder a mudanças externas. Houve momentos em que o pulso ficou mais intenso quando o objeto se aproximou de regiões onde a influência solar era maior. Para quem estava atento a cada detalhe, isso soava como reação, não apenas efeito. E, como sempre acontece nesses casos, o silêncio inicial de algumas agências espaciais apenas alimentou a imaginação. Não havia confirmação de nada, mas o intervalo entre a detecção da anomalia e os primeiros comunicados oficiais fez alguns levantarem a hipótese de que análises mais profundas estariam sendo conduzidas longe do público, possivelmente com interesse militar. Para os ufólogos, isso não era prova, mas era o tipo de circunstância que sempre acende alertas. Com o passar das semanas, tentativas começaram a surgir para decifrar se o pulso escondia algum tipo de padrão matemático.
Pesquisadores independentes compararam o intervalo das variações de luminosidade com sequências repetitivas, códigos simples, até estruturas semelhantes a modulações usadas em comunicações artificiais. Nada conclusivo foi encontrado, mas nada foi descartado também. O pulso continuava ali, firme, insistindo, quase como se esperasse por algo. E, enquanto alguns olhavam para o objeto buscando tecnologia, outros levantavam uma questão ainda mais ousada. Seria possível que estivéssemos diante de uma forma de vida cósmica que não se encaixe nos modelos biológicos da Terra? Uma vida que não respira oxigênio, não possui células e não depende de água, mas se manifesta através de ciclos energéticos, pulsos e interações com o ambiente. Era uma ideia extrema, claro, mas, diante de um fenômeno sem explicação clara, ela ganhava peso filosófico. E é nessa fronteira, entre máquina e organismo, entre natural e intencional, que 13 Atlas colocava a humanidade. À medida que mais dados chegavam, a história começou a tomar um rumo ainda mais intrigante. O que antes era apenas um pulso estranho passou a revelar detalhes que ninguém esperava, detalhes que não combinavam com nenhum outro objeto conhecido. Foi quando um grupo de pesquisadores independentes decidiu fazer algo simples, mas ousado. Analisar o pulso não como um fenômeno luminoso, e sim como um comportamento. Eles pegaram os intervalos, compararam repetição, calcularam microvariações. E foi aí que surgiu a descoberta que mudaria tudo. O pulso não era perfeitamente regular, mas também não era aleatório. Ele parecia compensar. Cada ciclo seguinte ajustava levemente sua duração, como se o objeto estivesse corrigindo um desvio minúsculo. Era sutil, quase imperceptível, mas real bastante para acender uma nova onda de debates. Para muitos, essa era a assinatura de um processo ativo, um sistema tentando se estabilizar, um mecanismo, ou algo que funciona como um mecanismo, se autoajustando. Enquanto isso, os observatórios do hemisfério norte e do hemisfério sul começaram a registrar inconsistências. Alguns detectavam o pulso com clareza absoluta, outros quase não viam nada. E essa discrepância criou um clima de frustração e tensão. Parecia que o objeto mostrava um rosto diferente para cada telescópio, como se sua orientação estivesse mudando, ou como se o próprio pulso tivesse múltiplas camadas. Houve uma noite específica, mencionada informalmente em grupo de pesquisa, em que 3 observatórios captaram uma amplificação súbita no brilho, como se o pulso tivesse acelerado por alguns minutos antes de retornar ao ritmo normal. Para os cientistas, poderia ser apenas uma liberação abrupta de material. Para os ufólogos, soava como atividade, como se o objeto estivesse respondendo a alguma força que não conseguimos detectar. E então surgiu uma interpretação que dividiu opiniões de forma irreversível. O respirar de 13 Atlas poderia ser parte de um processo de navegação, um tipo de estabilização de trajetória, semelhante aos ajustes automáticos feitos por sondas terrestres quando corrigem pequenas perturbações. Se isso fosse verdade, e está longe de ser uma conclusão, significaria que o objeto não apenas reage ao ambiente, mas se adapta. E a adaptação, na escala universal, é uma das características mais próximas do que chamamos de vida ou de tecnologia. Tudo isso deixou no ar uma pergunta desconfortável. E se, pela primeira vez, estivermos observando um objeto interestelar fazendo algo, não apenas passando? A essa altura, a comunidade científica, os círculos ufológicos e até filósofos começaram a perceber que 13 Atlas não era apenas mais um ponto de luz atravessando o céu. Ele havia se tornado um espelho que refletia nossos limites, nossos medos, principalmente nossa curiosidade sobre o que existe além da vida como conhecemos. O pulso continuava ali, teimoso, quase paciente. E quanto mais se estudava o fenômeno, mais perguntas surgiam. Algumas equipes tentaram comparar o ritmo com padrões naturais conhecidos em astrofísica. Outras buscaram possíveis correlações com emissões captadas meses antes, que alguns sugeriam ter origem próxima à trajetória de 13 Atlas. Não havia coincidência clara, mas também não havia forma de provar que eram eventos completamente desconectados. Enquanto isso, teóricos mais ousados começaram a enxergar no pulso algo que poucos tinham coragem de afirmar em voz alta: intenção. Não intenção humana, nem biológica, mas algo que lembrava propósito. Um ciclo energético que parecia existir para manter o objeto estável, funcional, consciente de seu ambiente de alguma forma.
Essa ideia, naturalmente, é interpretativa. Não existe prova, não existe consenso. Mas é justamente nessa ausência de certezas que o mistério cresce. E, quando o ser humano percebe que há algo ali que escapa à sua compreensão imediata, nasce uma inquietação profunda. Estamos finalmente testemunhando o comportamento ativo em um visitante interestelar. Se isso for apenas um fenômeno físico raro, teremos registrado um dos eventos mais fascinantes da astronomia moderna. Se for algo além disso, então estamos diante de uma fronteira que nunca atravessamos antes, a fronteira entre fenômeno e intenção, entre objeto e organismo, entre natureza e tecnologia. E é impossível não fazer a pergunta que encerra todas as outras. Se 13 Atlas está respirando, o que exatamente ele está se preparando para fazer? À medida que os dias passavam e o pulso seguia seu ciclo enigmático, uma sensação coletiva começou a surgir entre aqueles que acompanhavam cada nova medição. Algo em 13 Atlas parecia estar chegando a um ponto crucial. O ritmo estava ligeiramente diferente, sutil, quase como se o objeto estivesse se preparando para uma etapa final de sua passagem pelo sistema solar. Alguns astrônomos chegaram a sugerir que a mudança poderia indicar a dissipação de material, como se o objeto estivesse se fragmentando. Outros acreditavam que era apenas o efeito do afastamento do Sol. Mas havia um terceiro grupo, silencioso, cauteloso, que notou algo ainda mais intrigante. Apesar da distância crescente, o pulso não enfraquecia. Ele se tornava mais limpo, mais estável. Isso fez com que muitos revisitassem dados antigos de outros objetos interestelares. Será que algo parecido já havia acontecido sem que tivéssemos percebido? Ou seria 13 Atlas único em sua natureza? A comparação, até agora, não encontrou par. Nenhum corpo conhecido apresentou um comportamento tão ritmado, tão obstinado, tão parecendo seguir uma lógica interna. E então veio o momento que muitos descrevem quase como poético. Na última semana em que 13 Atlas pôde ser medido com precisão, o pulso mostrou um padrão que não havia aparecido antes. Uma sequência de variações mais rápidas, seguidas por um retorno ao ritmo habitual, como se o objeto estivesse encerrando um ciclo, finalizando alguma função, cumprindo algo, silenciosamente. Para a ciência, é um desafio extraordinário que certamente será estudado por décadas. Para a ufologia, um dos indícios mais fortes de que talvez não estejamos observando apenas matéria, mas processo. Para a filosofia, uma provocação profunda sobre o que chamamos de vida e sobre as formas que ela poderia assumir no universo. No fim, 13 Atlas não nos deu respostas. Deu algo muito mais poderoso, perguntas que não podem mais ser ignoradas. Se um objeto interestelar pode pulsar como se respirasse, ajustar-se como se navegasse e responder como se percebesse o ambiente, então talvez o universo seja muito mais vivo ou muito mais engenhoso do que ousamos imaginar. E a questão que fica suspensa, vibrando com o mesmo ritmo hipnótico daquele pulso distante, é simples e devastadora. Se 13 Atlas estava respirando, o que mais, lá fora, também está?